o maior desafio é o tal do consenso, porque, como eu disse, também é um processo que é liderado pelas partes, é conduzido pelas partes, né? Você tem um acordo que tem a dinâmica desse acordo poderia ser diferente até, a gente poderia ter um acordo em que as decisões fossem tomadas por maioria de votos, né? Por se atingir um determinado uma maioria qualificada, ou, enfim, ter, sei lá, 2/3 de votos sobre determinadas questões, podia ter uma regra de votação que permitisse, né, você jogar um pouco mais com as circunstâncias. Mas não tem. Nunca se conseguiu, porque até para isso, para se definir uma regra de votação, você precisaria que todo mundo entrasse em acordo sobre qual é a regra de votação. E a verdade é que hoje não tem a menor condição de você discutir uma coisa dessas, né? Com 196 países. Enfim, né? Não sei, mas a verdade é que não existe não existe uma regra de critérios de votação que não seja essa, de que as decisões são tomadas por consenso mesmo. E é claro que o consenso ele não necessariamente significa unanimidade, tá? Tem histórico já de alguma outra ocasião em que uma parte, algum país discordou de uma decisão, mas o presidente da sessão, ele resolveu bater o martelo, porque quando bate o martelo é porque tomou a decisão, né? Bater o martelo e dizer que a decisão estava tomada anyway. E isso porque ele sentiu que aquele país, enfim, ali um país dentro de 196 que não concorde com uma decisão que foi tão aclamada, que foi tão... Ali acaba sendo muito o julgamento do presidente de, às vezes, não aceitar aquela objeção, né? Mas a verdade é que se um país realmente não gostar disso, né? Se o país levantou ali a mão dizendo eu discordo disso, e ainda assim a decisão ser tomada, ele pode muito bem tomar alguma medida de retaliação, né? Ele pode sair do acordo, ele pode ou ele pode reclamar ali, fazer alguma moção formal dizendo que ele foi desrespeitado no direito dele de ser considerado o voto dele no processo todo. Mas como eu falei, para que essa dinâmica seja mais fluida, porque 196 países é muita coisa, os países eles se dividem em grupos, blocos de negociação, né? Que são grupos de afinidade mesmo, às vezes são geográficos, tem o grupo africano, por exemplo, mas às vezes são de afinidade de ideias. Deixa eu só antes mostrar aí, esses que eu estou mostrando nessa tela, acho que são muitos têm afinidade geográfica, o grupo africano, aí tem o grupo dos países latino-americanos e caribenhos, aí tem o grupo das ilhas pequenas, né, que são essas que estão sendo ameaçadas de serem submersas, tem o grupo dos países árabes, tem a União Europeia, e aí o BASE, que é um grupo do qual o Brasil faz parte, que esse sim é um grupo mais de afinidade, de certa forma, afinidade econômica, porque essas são as economias emergentes, são os países dentro daquele bloco de países em desenvolvimento, né, como o Fabiano explicou, tem os países do anexo 1 e os países não anexo 1, que são os países em desenvolvimento. Dentro desse grupo tem muita gente, né, e tem países muito pobres, outros países que já estão, né, já poderiam estar quase sendo considerados países desenvolvidos. Então, é o caso aí, basicamente, de Brasil, China, Índia e África do Sul, que dentre os países em desenvolvimento são as economias mais ricas, assim por dizer, né? E aí você tem outros grupos também por afinidade, o Umbrella Group, é o grupo dos países dos Estados Unidos, que envolve países ricos com uma agenda um pouco mais conservadora. Então, tem conservadora no sentido de são países que normalmente têm uma postura mais de proteger os interesses
do mundo desenvolvido mesmo. Então, você tem os Estados Unidos, você tem o Canadá, a Austrália, Nova Zelândia, Japão, e quem mais? Agora não me lembro, mas é um grupo mais ou menos com essa... Vocês já conseguem perceber, né, a categoria dos países. Por outro lado, a gente tem aí no grupo do Environmental Integrity Group, a gente tem ali a Suíça, que é um país desenvolvido, mas que tem uma afiliação aí um pouco mais, de ter um papel um pouco mais voltado para a integridade climática, enfim, acho que é um pouco da agenda que eles vendem, mas eu não vou me estender aqui para falar de cada um deles, depois eu posso explicar melhor se vocês quiserem. O Brasil também faz parte do G77 in China, o Group of 77 in China, que é um grupo que tem bem mais do que 77 países, mas é um grupo que se formou, eu até nem sei muito histórico, mas ele acaba sendo o grupo que inclui praticamente todos os países em desenvolvimento. Então, tem um bloco econômico praticamente só dos países não anexo 1, para quando eles querem tomar alguma decisão, assim, quando eles querem influenciar na negociação mesmo, de alguma questão que é muito importante, meio que contra o mundo desenvolvido, aí eles, dentro desse bloco, eles se articulam para todos votarem do mesmo jeito, né? Para todos se manifestarem do mesmo jeito. E aí esse é um grupo gigantesco, que deve ter, sei lá, mais de 120 países hoje. Enfim, então, mais ou menos essas as categorias, e aí com isso eles conseguem realmente falar, eles elegem um representante para falar em nome do grupo nas negociações, né? Então, com isso também se consegue otimizar, muitas vezes, a negociação, e aí é mais forte, né? Porque em vez de ser um país falando, é uma pessoa falando por um grupo gigantesco de países que pensam do mesmo jeito, né? Outra coisa das negociações que vocês vão ver são as malditas abreviaturas, né? Que é realmente muito difícil de memorizar e de acompanhar. Mas, ao mesmo tempo, se vocês forem pensar, né? Se não se abreviar essas coisas, você simplesmente não consegue, acho que, concluir uma negociação em 2 semanas. Porque até você terminar de dizer o que significa RED, né? Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation. Se você tiver que dizer isso durante todo o tempo de negociação, você vai levar muito mais tempo para fechar um assunto, né? Então, acho que a abreviatura é importante para acelerar aí o tempo de negociação.